A paz do Senhor, irmãos. Vou ficar de máscara. Que Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos, cada família aqui representada. Realmente eu falei que meu coração gelou, porque é um peso de uma responsabilidade. Eu tenho falado para algumas pessoas que estão mais próximas de mim, que no momento da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus, isso ocorre no mundo todo. Se a gente for considerar o fuso horário, nesse mesmo horário aproximadamente, todas as igrejas estão com a responsabilidade, a eminência de ser boca de Deus para a vida de cada um que vem aqui, que entra por essas portas. E todas as vezes em que Deus me concede a oportunidade de ser boca de Deus para a vida daquelas pessoas que muitas das vezes estão aí enfrentando as lutas, as adversidades, as dificuldades, e quando elas encontram em Deus forças para poder passar por aquele portão ali embaixo, subir a rampa, atravessar a porta de blindex, sentar aqui, então tem que descer sobre a vida daquela que vai pregar a palavra de Deus, o peso da responsabilidade, porque a palavra de Deus que diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. E todas as vezes que aquele ou aquela tem que ter a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, tem que descer sobre ela o princípio da sabedoria, que é o temor ao Senhor. Então, eu quando estava ali meditando naquilo que estava sendo ministrado acerca da ceia do Senhor, o Espírito Santo de Deus, através desse memorial, dessa recordação, ela me trouxe algo que eu quero compartilhar contigo. Ela me trouxe quando o próprio Jesus estava à mesa com 12 apóstolos. Estavam à mesa os 12, inclusive o traidor Judas Iscariotes. E a Bíblia diz que Jesus o serviu. Ele não deixou de participar da ceia do Senhor. Ele participou dos dois elementos, o cálice e o pão. Então, na verdade, quando Coríntios fala, no versículo 28 do capítulo 11, na primeira carta do apóstolo Paulo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. A preocupação que Deus desceu sobre a minha vida não é sobre aqueles que estavam sentados, mas sim sobre aqueles que estavam de pé participando da ceia. Porque aqueles que estavam sentados, eles se autoexaminaram e eles preferiram ficar sentados. Eles não ficaram preocupados com aquilo que aqueles estavam em pé iriam pensar, mas eles preferiram ser tementes a Deus e não participar. Mas e os que ficaram de pé? Como é que está a sua vida? O problema não é com quem estava sentado, o problema é com quem estava de pé participando da ceia. Porque Paulo continua falando, é por isso, quando vocês comem e bebem sem discernir o corpo e o sangue de Deus, do próprio Jesus, comem e bebem para a sua própria condenação. E é por isso que há dentre vós, não muitos, que morreram. E alguns estão doentes, estão enfermos. Então a preocupação não é com quem ficou sentado, é com quem ficou em pé e participou indignamente. Abra agora a palavra de Deus. Lucas 19, versículo 10. Porque normalmente é assim, quem está de pé quer julgar quem ficou sentado. Quem está de pé participando quer julgar quem ficou sentado. E o próprio Tiago ele fala que há somente um legislador e um juiz. Quem somos nós para poder julgar o outro? Lucas capítulo 19, versículo 10, diz, vou ler na minha versão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? Quem é o perdido? Quem é o perdido? O texto está falando de quem?
A narrativa bíblica diz sobre um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Se fosse hoje, seria o ministro da Fazenda. E a Bíblia diz que esse homem tinha uma baixa estatura. E quando Jesus entra na cidade de Jericó, a Bíblia vai dizer que Jesus está caminhando e ele tenta se aproximar de Jesus. E a multidão não permite essa aproximação, ele corre adiante da multidão, escolhe ali uma figueira brava, sobe. E quando ele está ali em cima, Jesus olha e chama aquele homem pelo nome: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar, ficar na sua casa. E eles vão. E a Bíblia diz que as pessoas tomam conhecimento de que Jesus entrara na casa de um homem, cobrador de impostos. E quando aquele homem chega, recebe Jesus em sua casa, e ele fala o seguinte: olha, eu vou vender metade dos meus bens, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se de alguma coisa eu defraudei, roubei a alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus fala: olha, hoje veio salvação a essa casa, porque esse também é descendente de Abraão. E diz o texto: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quem é o Filho do Homem? E quem é o homem? Jesus e Deus. Está falando do Deus Criador e o Jesus Salvador, que estava já à porta para poder ser entregue no tribunal religioso, ser morto, sepultado, e depois ele iria aparecer por cerca de 40 dias a um grupo aproximadamente de 120 pessoas, e levaria-se aos céus, enviaria o Espírito Santo, o Consolador, para que a igreja desse continuidade àquilo que ele iniciou. E aí, eu fiquei orando, pedindo a Deus essa palavra, para que pudesse falar para você. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, mas qual tem sido a atitude motivadora da igreja? Foi orado aqui que a palavra de Deus tem poder para alcançar o traficante, as prostitutas, aquelas pessoas que estão em situação de rua. A palavra de Deus tem poder para alcançar o miliciano, o bêbado, o drogado. A palavra de Deus, ela tem poder, mas a palavra de Deus, ela por si só, ela tem poder, mas ela precisa de que alguém vá a essas pessoas. Precisou Jesus ir até Zaqueu para que ele pudesse descer depressa. Se nós não formos enviados, as pessoas continuarão perdidas. É muito bom estar aqui na igreja, mas é muito melhor ser igreja lá fora. Porque se o texto bíblico diz que Jesus, o Filho do Homem, veio buscar, é porque eu só busco aquilo que é de meu direito. Ou de alguém que tem um direito sobre alguma coisa e me fala: olha, vai lá e busca. Então, se Jesus veio buscar alguma coisa que se perdeu, é porque ele só veio porque era dele ou de alguém que o enviou. E a gente precisa entender que a pessoa se encontra aqui nessa noite, talvez não entenda muito bem por que Jesus veio buscar e salvar o perdido. Gênesis, quando o pecado entra na humanidade através de Adão e Eva, e quando o próprio Deus vem no jardim do Éden, e ele sabia onde Adão e Eva estavam, e ele pergunta: onde estás? Onde estás? E você vê que é um paradoxo. Jesus também sabia onde Zaqueu estava, e ele vai até Zaqueu. E ele chama Zaqueu pelo nome e pede para que ele desça depressa. E aí, o que a gente tem em comum? Naquela época de Adão e Eva era o período da lei. Era o período que dependia tudo de mim, de você, se nós vivêssemos naquela época.
Mas agora, na época de Zaqueu, na minha época, na sua época, na época da graça, se depender de mim, depender de você, ninguém é salvo. É por isso que nós falamos que a palavra diz que pela graça sois salvos, e é por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Você já viu, você que tem um filho ou uma filha pequena, ele se esconde brincando com você, você sabe aonde está, a hora que você quiser achar, você vai lá e acha. Está escondido, achando que está enganando o pai e a mãe, mas aí você levanta, está lá ele, está lá ela, assim é Deus comigo e com você. Talvez você esteja aqui com a sua vida toda embaraçada, toda bagunçada, achando que estava se escondendo de Deus, mas Deus nessa noite te trouxe por mãos fortes, dizendo, na hora que você permitir eu tocar na sua vida, você vai ver o que é ser achado de Deus, escolhido de Deus, amado por Deus. E nós achamos que nós é quem levantamos a mão e entregamos a vida para Ele, porque se dependesse de mim, de você, nós não faríamos isso. Não faríamos, porque ficamos envergonhados. E o texto diz que Ele veio buscar aquilo que foi perdido no jardim do Éden. E aí eu fico tentando imaginar como é que uma pessoa igual Zaqueu, que era um homem muito rico, chefe dos publicanos, esse homem tinha um vazio dentro do coração dele. Estamos vivendo aí um período de pandemia, quantas pessoas desempregadas, quantas pessoas estão agora financeiramente falando muito mal, e está acreditando às vezes que até o problema dela seja financeiro. Mas eu quero te dizer que o maior vazio que o homem tem não é o dinheiro no bolso nem na conta bancária. Ageu 2, versículo 8 vai dizer, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A maior necessidade do homem e da mulher é o Espírito Santo habitando na vida dele e na vida dela. É ter o nome escrito no livro da vida. É saber que quando partir dessa vida vai ao encontro do Pai. Essa é a maior necessidade do homem. O mundo está aí, um desespero. As pessoas não sabem como serão daqui a 30 dias. Achando que se fizer algumas coisas voltadas para a área ministerial da fazenda, vai mudar a vida de alguém. E eu te digo que a única coisa que vai mudar na minha vida e na sua vida é ter o nome escrito no livro da vida. E Zaqueu, o maior vazio que ele tinha não era dinheiro, não era casa, não era estatura baixa. A maior necessidade daquele homem é ter um encontro com Jesus Cristo. Eu passei uma situação muito difícil. No ano passado, minha esposa foi fazer alguns exames. E estava com a suspeita de um tumor. O médico falou, olha, está tudo dizendo que seja um tumor, agora a gente precisa saber se é benigno ou maligno. E aí parece que a situação que outrora estava normalizada, parece que veio uma avalanche. E a gente orando, pedindo a Deus, e tinha um louvor que sempre falava com a gente, a Lavina gosta muito de entoar esse louvor em casa, falando sobre diagnóstico. E eu me lembro bem que a minha esposa estava muito confiante, perseverante em Deus. E quando ela foi fazer a punção, fez os exames. E quando o médico foi falar o resultado para ela, ela falou assim, olha, eu já sabia. E ela não entendeu muito bem por quê. Ela ficou assim, falou, eu já sabia. E a médica falou, mas como assim? Eu sirvo a um Deus vivo. E Isaías 53, versículo 4 vai dizer que Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Então, se você está aqui precisando de uma resposta de Deus, saiba que Ele veio te buscar, porque se dependesse de você, você não viria aqui. Ele veio com a mão forte, resgatou, te trouxe aqui para dizer que se importa com a tua causa. É tão bom ser buscado,
Eu me lembro uma vez que a gente estava trabalhando e tinha algumas pessoas numa situação de risco, e quando chega o resgate, salvamento é tão bom, irmão. Quando você está afogando, chega lá o guarda-vidas, o salva-vidas, é um alívio que vem no teu coração. Agora eu fico tentando imaginar aquele dia que nós entregamos as nossas vidas para o próprio Deus. A gente se encontrava numa situação também precisando de resgate, salvamento. Ele veio e nos trouxe a maravilhosa presença dele. De que mais nós vamos nos queixar dessa pandemia, desse isolamento social, lockdown? De que a gente vai se queixar? Da conta bancária no vermelho, a gente não tem nada do que se queixar. Todo mundo que está aqui, eu creio que esteja com saúde. Ninguém está nu. Você almoçou, tomou café da manhã, almoçou, lanchou à tarde, talvez já tenha jantado. Você tem água para beber, tem um teto para te cobrir. Tu tem família. Você tem algo que as pessoas lá fora não têm, que é uma paz de espírito. A Bíblia vai dizer que a paz que excede todo entendimento você tem. E Zaqueu não tinha essa paz. Essa paz chegou para ele de uma forma que ele não esperava. Multidão, baixa estatura. E Jesus está indo para poder ser crucificado. Era a última oportunidade daquele homem. Era a última oportunidade daquele homem, para a família daquele homem. E a gente precisa definir algumas questões. O que é mais importante para as nossas vidas? Você quer ver uma coisa? Nós olhamos para as pessoas e achamos que elas são perdedoras e perdedores. Só que Deus, o Criador, Jesus, o Salvador, olha como perdido, como perdida. Enquanto nós olharmos para o traficante como um traficante, um rótulo de traficante, as coisas não vão mudar. Nós precisamos olhar e está ali alguém perdido, precisando de um apoio, estender as mãos e não julgar. Enquanto nós olharmos para as mulheres que estão lá, nos prostíbulos, um rótulo que o diabo colocou, a gente não vai entender que ela está tão perdida como nós estávamos outrora, mas que por graça e misericórdia Ele foi lá nos buscar e nos resgatar. Então o que está faltando para a igreja do século 21 mudar? Postura e posicionamento. Jesus ele veio para poder separar, para poder dividir entre antes de Deus ou de Cristo e depois de Deus e depois de Cristo. Então o que a igreja do século 21 precisa? A igreja precisa usar algumas estratégias, e Jesus mostrou aqui nesse texto que usou algumas estratégias. Nós precisamos conhecer as pessoas que estão ao nosso redor, chamá-las pelo nome. Quer ver eu ficar injuriado? É chamarem o José pelo apelido dele. Isso dói meu coração. Chamam ele aqui quando ele vem caindo aí bêbado, chamam pelo apelido. Para mim é José. Para mim é José. Você pode chamar ele pelo apelido, mas para mim ele continua sendo José. Aí está lá o Fernando preso lá, um dos maiores traficantes, e as pessoas ficam botando um nomezinho, entre aspas, naquele homem. Um homem altamente inteligente. E a gente acostumou a dar rótulos. Um dia eu cheguei ali na esquina, parei para conversar com um crente, um líder, uma pessoa de nome, aqui na Redondeza. E estava falando lá, fulano, macumbeiro. Eu falei, está repreendido o nome de Jesus, aquilo ali vai ser um pregador cheio da autoridade do Espírito Santo. Então, queridos, eu estava falando com meu amigo Paulo Henrique um dia, ele estava falando a respeito de chamar o filho de, aquele menino, mas eu não vou usar aqui, não vou repetir. Eu falei assim, expliquei ele o significado da palavra e falei, olha, isso aí significa isso e isso. E às vezes a gente, sem tomar cuidado, a gente amaldiçoa. Você vê a importância de Jesus ter chamado Zaqueu pelo nome. A primeira estratégia que a igreja precisa ter é conhecer o bairro onde ela está inserida. Mas como que a igreja vai conhecer as pessoas se ela já não se relaciona com as pessoas que não professam a mesma fé?
Quer ver uma coisa? Guarde essa frase. Quanto mais próximo de Deus, mais próximo eu me torno das pessoas. A santificação não te afasta das pessoas. Jesus continua sendo santo e puro, se relacionando com as pessoas. Não seja como os puritanos da igreja, da época da igreja, não. Iam lá para o monte, ficavam lá no monte, se amarravam, ficavam enterrados, ficavam de cabeça para baixo, buscando uma santificação que nunca iriam atingir. Você conhece as pessoas daqui da Redondeza? Tem irmãos aqui que a pessoa às vezes nem conhece, não sabe qual é o motivo de oração, da petição dela. Às vezes não sabe nem o nome. Se a gente não se ajudar, queridos, quer ver uma coisa? Não pode a igreja querer distribuir cesta básica lá fora, se tem gente aqui dentro precisando. A igreja primeiro precisa ser referência, porque Jesus falou: eles vão perceber que vocês professam meu nome, esse amor que vai envolver vocês de tal forma. Por isso que Jesus falou: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Queria o quê? Mostrar para os apóstolos que a gente precisa se relacionar e não se importar com aquilo que as pessoas vão falar acerca das nossas vidas. Eu continuo sendo santo, me envolvendo com pessoas que não professam a mesma fé que eu. Sabe por causa de quê? Eu entendi que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quer ver uma coisa? Sexta-feira foi o meu aniversário e as pessoas que não professam a mesma fé que eu, a maioria, fizeram lá uma festa surpresa para mim. Eu nunca recebi uma festa surpresa, nem dos meus familiares, tirando a minha esposa e minhas filhas, e nem das igrejas pelo qual eu passei. Mas aqueles que a gente diz que são do mundo, fizeram uma festa para mim. E eu falei para cada um deles que aquilo ali marcou a minha vida, marcou a vida da minha família. E a gente precisa olhar para essas pessoas como Deus olha. A gente precisa olhar para essas pessoas como Jesus olhou para Zaqueu. É inadmissível no nosso meio ter pessoas passando necessidades. É inadmissível isso. A Bíblia vai dizer que para a gente liderar a igreja, a gente precisa liderar primeiro a nossa casa. Não adiantaria nada Jesus e Zaqueu, chamar Zaqueu para entrar na casa dele, se antes ele não, com a sua família, com seus irmãos, com os apóstolos, se ele não tinha um relacionamento bom, saudável, agradável. Então, se o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, o que a igreja do século 21 está fazendo? Porque eu continuo vendo pessoas roubando, eu continuo vendo pessoas estuprando, matando, eu continuo vendo pessoas morrendo sem salvação. O que a igreja está fazendo? Qual é o propósito da igreja do século 21? É vir numa cerimônia religiosa. Tem algumas pessoas que você já sabe até onde elas sentam. Você já acostumou a sentar ali, você chega, a pessoa já olha para ali. Não está ali, ela não veio. Será que o evangelho é só isso? Será que resume-se somente a isso, a gente vir participar de uma cerimônia religiosa, porque Jesus estava a caminho de uma cerimônia religiosa, a Páscoa? Mas só que antes surgiu uma prioridade, que era um homem chamado Zaqueu. Eu fui pregar uma igreja, eu estava até perguntando a Emily e a Aninha hoje, se tem como a gente fazer de novo. Eu fiquei na beira da porta da igreja como um morador de rua. As pessoas entraram, tiveram a cara de pau de entrar, quase passar por cima de mim, quase me pisar. E depois ainda levantaram as mãos aqui dentro, ninguém foi falar comigo, na porta da igreja.
tipo de igreja nós somos? Uma igreja que busca, que salva. Hoje um amigo pastor, ele estava fazendo batismo, e eu fiquei muito feliz, porque em meio à pandemia, a igreja continua trabalhando para o Senhor. Qual foi o último batismo, pastor Silva, aqui? 2019. Como o pastor Silva falou, ama essa igreja. Quantas pessoas passaram por aqui? Algumas permanecem, outras não. Mas nós temos ido buscar essas pessoas. Sabe por quê, queridos? O tempo passa muito rápido. Estava conversando com a minha esposa, 25 anos que aquele grupo Mamonas Assassinas morreram. Voou. Conversando com o Bira, a gente estava comentando a respeito de alguns jovens aqui da igreja. Falamos um pouco do Felipe, da Ariana, Mariana. E ele ficou assim, ele chegou a se arrepiar. Irmão, que isso? Eu falei, cara. Constituindo família, se formando, faculdade, tudo isso. O tempo voa, passa muito rápido. E quantas pessoas que já não estão mais entre nós, que morreram, talvez sem salvação, por negligência minha e sua. Mas aí nós viemos aqui, pelo menos uma vez por mês. Tem gente que se não vir participar do culto da ceia do Senhor, parece que vai morrer. É como se fosse, mal comparando, não me leve mal. Quem assistiu o filme dos Ursinhos Gummies, tinha um líquidozinho que eles bebiam e ficavam pulando, forte. A ceia do Senhor é tão somente um memorial, uma ordenança, um sacramento, para que a igreja anuncie a volta de Jesus. E sabe como nós anunciamos a volta de Jesus? Vivendo Jesus. Nós precisamos viver Jesus. E sabe como que a gente vive Jesus? Olhando como Jesus olharia, fazendo o que Jesus faria, amando da forma que Jesus amaria. Mas nós, a igreja, se você perceber, a igreja é a primeira a julgar. A igreja é a primeira a julgar. Você quer ver? Zaqueu, qual era a reclamação daquele povo? Que Zaqueu era o quê? Cobrador de impostos. E hoje é diferente. O único pecado que se fala muito na igreja é o pecado do adultério, da fornicação, mas tem aquele que compra, não paga. Tem aquele que mente, aquele que não é sincero, não tem caráter. E continua ceando, está fazendo normalmente. Mas o cobrador de impostos não. Jesus entrar na casa dele é uma afronta espiritual. E que tipo de igreja você quer ser? Porque o tempo voa. O tempo voa. Olho para o Alexandre e vejo os filhos. Foi lá no aniversário do Cauã, eu tomei um susto. Quando eu vi, falei, misericórdia, o tempo está passando muito rápido. Mas o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aí, a maior desculpa que eu escuto, preste atenção, trabalho na área de evangelismo há muitos anos. Eles falam o seguinte, já tem um discurso até montado, Marcelo. Não, mas eu não tenho esse chamado, não. Eu posso até orar, ajudar, tal, mas... Mentira. Todos nós, quando nos convertemos, pelo menos um dom tem que estar dentro de nós. O amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, pode pular, sapatear, plantar bananeira, se não tiver amor, pode fazer movimento, barulho, mas se não tiver amor, pode ofertar, participar da ceia, mas se não tiver amor,
Pode cantar, tocar, fazer o que... Se não tiver amor, pode pegar do ar-condicionado, caixa de som. Se não tiver amor, você será como um sino que retine, ou um símbolo que faz barulho. Porque a diferença, a Bíblia vai dizer que Deus é amor. E não tem esse negócio de ser quente, frio ou morno, não. Já reparou que quando a gente está mais para baixo, espiritualmente falando, está na reserva, espiritualmente falando, é que Deus nos apresenta as pessoas para que a gente ame. Então não adianta nada. Se não tiver amor, o que moveu o coração de Jesus em ir até Zaqueu? O amor. O amor do Pai, que a Bíblia diz que o amor dele nos constrange. Você sabe o que é constranger-se? Constrangimento, você já passou algum constrangimento aí na tua vida, no dia a dia? Você fica envergonhado. É dessa forma que Ele quer que a gente se sinta hoje, constrangido por causa desse amor, de ter enviado o seu Filho para poder morrer, por causa dos meus pecados, dos teus pecados. E esse amor tem que mover o nosso coração em constrangimento, dizendo, para que a gente viva uma vida diferente. Abaixa sua cabeça, por favor. Feche seus olhos. Escute esse louvor em forma de oração. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim, como alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Me amas, afasta as minhas transgressões, preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver.
Quantos aqui precisam de Deus, além de mim? Só tem 4 pessoas além de mim que precisam de Deus? Mas Ele também precisa de você. Como é que pode um Deus, o Todo-Poderoso, precisar de mim e de você? Ele precisa dar continuidade à obra de evangelização. E se nós não formos, a Bíblia diz que as pedras elas começarão a clamar. E é interessante porque a Bíblia também diz que os anjos anseiam, almejavam isso, que foi dado para que a gente fizesse essa obra de evangelização. Quero lançar um desafio. Não fique de pé por causa do emocional do louvor, e nem para poder ficar bem com seu líder ou com a igreja. Quantos nesta noite vão se colocar de pé para Deus? Você já reconheceu que precisa dele, mas ele também precisa de você para poder dar sequência à obra missionária, que é o que arde no meu coração. Há quase um ano atrás, eu mandei uma mensagem para o Anderson, um texto da Bíblia. Eu falei para ele que eu estava dormindo e Deus me despertou de madrugada, dizendo que estava enviando o exército para mim. E ali tinham pessoas angustiadas, pessoas desacreditadas, pessoas em aperto, em angústia. E passaram-se alguns meses, e quando isso começou a ser realizado em minha vida, que eu me coloquei para Deus dizendo: eis-me aqui, faz da forma que for da sua vontade, não a minha. Eu comecei a sentir um peso dobrado da responsabilidade. Então por isso eu quero só desafiar aqueles que realmente tenham sido tocados pelo Espírito Santo de Deus, que se coloque de pé para Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, da mesma forma que foi com Zaqueu. Eu quero que o Senhor me apresente, me leve, me direcione às pessoas que estão aí, enfrentando dificuldades, que há um vazio dentro do coração delas. Eu quero ser instrumento de salvação. Quero que você se coloque de pé nessa noite. Moramos numa região que é conflagrada pelo tráfico e milícia. Eles vivem em guerras, mas nós sabemos que há um pano de fundo no final. João 10, versículo 10 vai dizer: o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Aí Jesus continua falando: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É inadmissível a gente ver um jovem crescendo com um futuro promissor e ele se perder no curso dessa vida, levando uma tragédia para dentro de casa e morrer. E a gente com a fórmula, com uma resposta, com uma ferramenta, e não ter se colocado de pé para poder ser esse instrumento de salvação para ele ou para ela. Eu costumo dizer que nós somos como se fôssemos uma bomba atômica. O que é isso, irmão Edivan? A bomba, quando ela é arremessada e ela cai, não somente onde ela cai, e ela vai se espalhando. E o efeito daquela bomba alcança cidades, estados,
países longínquos. Prova disto que eu estou pregando nesta noite. Está aí a Covid-19, mas a palavra de Deus, ela é poderosa, aleluia. Aonde eu não vou, onde você não vai, a nossa oração, ela tem poder para ir. E é por isso que Deus me trouxe aqui nessa noite, para poder ver com quem Ele pode contar. Com quem Ele pode contar. Vou falar. Já reparou que todo o trabalho que se começa aqui, voltado para poder alcançar as vidas lá fora, ele começa, e daqui a pouco o que acontece? O diabo se levanta e o projeto, Domingo do Senhor, evangelismo com pessoas em situação de rua. E a gente acredita que é só subir monte, descer monte. Não é isso. É muito mais profundo do que subir monte. É caráter, é compromisso com a obra de evangelização. E estar disposto a pagar um preço. Quando eu me coloquei para Deus, para pagar esse preço, as faturas começaram a chegar. Dói. Acusações, perseguições. E é triste, porque às vezes sai da boca de quem a gente nunca imaginou. E eu fico feliz nessa noite, porque tem pessoas que se colocaram de pé para Deus. Eu me lembro há muito tempo atrás, já estou finalizando, o Espírito Santo me trouxe aqui a memória. O Anderson, a Karina, a Ariana, a Mariana e o Felipe, o Rafael, nós fomos numa igreja lá na Tijuca, perto do Maracanã. Teve lá um evento de evangelização. E Deus usou um irmão para poder falar que tinha um jovem ali que seria médico, mas que haveria uma luta, uma tribulação, para que o que Deus iria fazer na vida dele, através da vida dele, não se cumprisse. E aí eu pergunto, se tem mais de 10 anos, a palavra de Deus está se cumprindo na vida do Felipe, sim ou não? Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não cumpriria; falaria ele, não velaria. Deus vai nos dar essa comunidade. Já tem uma palavra, uma promessa para mim e para você. Pode ter certeza, queridos. Podem ter certeza que vocês verão, dentro de um tempo muito breve, cada pessoa que se colocou de pé aqui, vocês vão ver o que Deus fará através da vida deles. Cada um na sua localidade de origem. E não se espantem com aquilo que Deus fará através da vida deles e delas. Que Deus continue abençoando e que desperte outras pessoas para se juntar a essa obra. Porque é a obra que ninguém quer fazer. É muito bom estar aqui na frente. Pastor Silva, é muito bom estar aqui na frente. Tem gente que tem uma necessidade de aparecer. Pode vir, pastor. Tem gente que tem uma necessidade de aparecer, que só se envolve na obra da igreja se for
o departamento, né? O ministério dele ou dela, porque se não tiver, nem ora. Parece que faz oração contrária para que as coisas não aconteçam. Aí tu vai ver a vida. Vai ver a vida, não muda. Não muda. Mas continua. Continua. Não quer ficar sentada. Continua. Aí vem um convite de Deus para se colocar de pé, prefere ficar sentada. Porque, afinal de contas, Deus não chamou para isso. Alcançar os perdidos, não. Eis-me aqui, Senhor, envia o Alexandre. Lembre-se de Jeorão, pesquisa um pouquinho sobre a vida de Jeorão. Começou a reinar com 32 anos de idade, reinou 8 anos. A Bíblia diz que ele morreu sem deixar de si saudades. Tem gente que quando morrer, o vizinho não vai nem sentir saudades. Porque aqui quer meter a mão no arado, mas lá, aonde mora, é só Jesus na causa.